nós vamos dar início à nossa quarta aula e nós vamos continuar com a parte histórica, tá? E nós temos alguns acontecimentos importantes para tratar. O primeiro deles é o Grande Cisma de Constantinopla, onde vai haver uma divisão do cristianismo em cristianismo romano e ortodoxo, igreja romana e igreja ortodoxa. Vão surgir as cruzadas, que são guerras, né, religiosas que têm um objetivo a retomada de lugares sagrados que foram tomados pelos muçulmanos, locais que eram cristãos, cidades cristãs que foram tomadas por muçulmanos. Em 1204 ocorre o saque a Constantinopla, né? Não vai haver sucesso no começo das cruzadas e o que vai acontecer é um derramamento muito grande de sangue, a gerar mais ódio e intolerância, tá? Ao longo das 7 cruzadas. Ao todo, a Igreja Romana, ela realizou 7 cruzadas contra os muçulmanos, tendo vitórias em algumas e derrotas em outras, mas que foi um período muito difícil e triste da história da igreja, porque muitos morreram, inclusive crianças, que eram levadas para os exércitos, tá? O evangelho vai se expandindo, não é? Mesmo com a expansão do islamismo, e surgem então algumas igrejas, né? E nós vamos ter então o surgimento da Ordem dos Franciscanos, por Francisco de Assis, que é um oriundo de família de comerciantes, e vai fundar essa Ordem dos Franciscanos para fazer voto de pobreza. Ele faz um voto de pobreza, ele era rico, mas faz esse voto de pobreza e essa missão também vai se expandindo, tá? Mas nós queremos agora partir para o período da Reforma Protestante, tá? E nós temos aí o surgimento, né, de alguns acontecimentos. Antes da Reforma Protestante, temos pré-reformadores, como John Wycliffe, professor universitário na Inglaterra, cujas ideias entram em conflito com a Igreja Apostólica Romana, pois crê que esta tem que se separar do Estado. Então, John Wycliffe, ele já defendia no ano de 1328 a 1384, é o período de nascimento e morte dele. Então, quando ele começa a exercer o seu ministério, ele já vai defender essa ideia e vai ser considerado herege. Seus restos mortais foram desenterrados e queimados juntamente com sua Bíblia. Houve o acontecimento da peste negra, que vai assolar toda a Europa, atingindo a Inglaterra, causada por falta de higiene e transmitida por pulgas de ratos. Os cadáveres ficavam negros devido à febre, por isso o nome de peste negra. Em 1444, estabelecem-se os primeiros contatos com os africanos tropicais. A primeira missão portuguesa no Congo acontece em 1511. E assim o evangelho também vai se expandindo através da África. No século XVII, ocorre o batismo de 600 habitantes do Congo, Angola e região limítrofe pelos missionários da Ordem dos Capuchinhos. A partir de 1700, o número de batizados chega a 12.000 por ano, tá? Em 1453, Constantinopla é conquistada pelos otomanos. Com a aproximação dos árabes, muitos fogem. É o fim do Império Bizantino e o fim da Idade Média. E nós vamos para a Idade Moderna, não é? No século XVI, tá? 1517, surge a Reforma Protestante. Mas as missões protestantes, elas só vão acontecer a partir do século seguinte.
Porque neste século inicial, os protestantes estão mais preocupados com a defesa de sua fé e de seus dogmas do que da evangelização. Surge como uma alternativa contra a reforma protestante a Companhia de Jesus, é o maior movimento contra a reforma, e eles, liderados por Inácio de Loyola, esta ordem vai ser a maior propulsora de missões católicas. E eles recrutam mais de 3.000 missionários somente na Espanha e saem a evangelizar lugares, inclusive, que os protestantes poderiam chegar. Eles vêm junto com os colonizadores para as Américas para que evitem que o protestantismo chegue antes do catolicismo. E aí nós também vamos ter a ida do cristianismo ao Japão. Em 15 de agosto de 1549, o jesuíta Francisco Xavier desembarca com outros monges no porto de Kagoshima, no Japão. E o Japão, então, passa por uma reviravolta política que o torna aberto ao cristianismo. Mas há uma grande dificuldade dos jesuítas de se consolidarem lá no Japão, por causa da cultura, por causa do clima, por causa da língua, né? Só em 220 anos depois dessa primeira iniciativa é que o Japão torna-se a abrir para o cristianismo novamente. Na América Latina, nós já conhecemos bem a vinda dos jesuítas, né, para a cristianização do continente, tudo isso que aconteceu entre povos aqui da América, né? E o que é que eles vão fazer? Implantar colônias em aldeias de nativos a fim de protegê-los dos caçadores de escravos e instruí-los num sistema falho, pois nunca formou um sacerdote nativo. Os jesuítas nunca conseguiram isso, tá? E aí nós vamos para as missões protestantes, tá? Que se iniciam no século XVII. Até 1648, os protestantes lutam para sobreviver às perseguições. E eles, então, passam a evangelizar o mundo também. Em 1649, funda-se a primeira sociedade missionária protestante para a propagação do evangelho. Seu objetivo é alcançar os índios. E o primeiro missionário é John Eliot. Nós tivemos aí também como missionários iniciais protestantes Adriano Saraiva, Olivério Cromwell. Tivemos a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, tá? Que o objetivo também era conquistar terras e implantar o protestantismo. Nós tivemos aqui uma representação no Nordeste dessa Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, quando os holandeses invadiram o Nordeste, inclusive aqui no Rio Grande do Norte e Pernambuco. No Canadá também, a primeira reunião cristã, tá? No Canadá é feita pelos jesuítas, mas logo os protestantes vão chegar lá, tá? Com participação ativa de mulheres. Na América, quem são os primeiros a chegar? Os anglicanos são os primeiros missionários protestantes, mas não obtêm sucesso. Só com o presbiteriano John Eliot, em 1632, que o evangelho chega a ser implantado. Ele vai se tornar pastor em Roxbury, no Massachusetts, entre os índios iroqueses. E em 1651, Eliot vai batizar os primeiros convertidos, né? Mas o trabalho mais importante de Eliot, mais conhecido, é a tradução da Bíblia para a língua moicana em 1663. E aí nós vamos ver então toda uma geração de missionários vindo, né, para a pregação do Evangelho na América e outros lugares do mundo, na Índia, na China. Temos a missão Harley dinamarquesa,
Primeira missão protestante com visão mundial, tá? Spener forma um movimento chamado pietismo, que significa temente a Deus, tá? Então é um movimento que vai pregar essa mensagem do zelo evangelístico e da piedade pessoal. Nós temos também as missões moravianas, fundada pelo conde alemão Nikolaus Zinzendorf, tá? Ele é, na verdade, um afilhado de Spener, fundador do pietismo, e ele vai realizar um trabalho fenomenal de evangelização. Introduz a evangelização ecumênica e funda a igreja na Morávia. Compõe inúmeros hinos e inaugura um movimento missionário mundial, abrindo caminho para William Carey, considerado o pai das missões modernas. E nós vamos ver então mais movimentos missionários, e nós vamos ver que William Carey é influenciado pelo avivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos. E ele então decide seguir, para a missão. Carey converte-se aos 18 anos na Igreja da Inglaterra, ingressando posteriormente na Igreja Batista. É um sapateiro e professor. Com 26 anos, é ordenado ao ministério pastoral. Autodidata e leitor fluente, aprende latim, grego, hebraico, italiano, francês e holandês. Ele lê um livro chamado A Última Viagem do Capitão Cook, sente-se chamado para a obra missionária. E ele faz uma pergunta interessante. Alguém já foi conquistar as ilhas do Capitão Cook para Jesus? Aos 31 anos não se conforma com o marasmo da igreja, tá? Escreve. É um livro chamado Deus é soberano em tudo e faz tudo sem a participação do homem. E aí é o estopim, dele para formar uma missão e para ir evangelizar aos pagãos. E ele vai através, inicialmente, de uma missão batista, tá? Que envia missionários, mas ele é advertido pelo presidente que diz: jovem, sente-se, quando Deus quiser converter os pagãos, ele o fará sem a sua ajuda ou a minha. Em 30 de maio de 1792, reúne-se novamente em Nottingham, onde Carey tem a oportunidade de pregar sobre Isaías 54, 2 e 3. Este sermão impressiona os ouvintes, contribuindo para que na pauta da próxima reunião seja criada uma sociedade missionária. E o título do sermão, o desafio que ele faz é: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Então, Carey consegue, então, ser enviado, tá? Ele parte com William, Hord e Joshua, mas voltam devido a uma avaria do navio. Mas 8 meses depois, parte com os dois, com a esposa e os filhos para a Índia. E lá ele vai estudar, vai ser contratado como professor, e ele, então, vai ser o evangelista, aquele que teve a coragem, que obedeceu ao chamado de Deus para ir até a Índia pregar o evangelho. Temos também as missões ortodoxas russas, tá? Que foram responsáveis pela cristianização ali da Rússia, da Sibéria. Temos as missões na China, tá? Então, todos esses missionários, que vocês vão ver detalhadamente nas aulas dos slides, vocês vão ver como foi esse movimento missionário. Nós vamos dar continuidade aqui, as missões, tá? Surgiram homens também como Adoniran Judson, primeiro missionário dos Estados Unidos, tá? Vai também para a Índia trabalhar com William Carey, tá? Na Coreia também foram enviados missionários presbiterianos. Em 1890, John Nevius foi um grande missionário que chegou lá.
E ele tinha uma filosofia: dedicação de cada missionário à ampla evangelização até conseguir um pequeno número de convertidos. Em 1920 acontece um grande avivamento na Coreia, tá? E hoje a Coreia é do Sul, né? As Coreias são divididas depois da guerra. Na Coreia do Sul nós temos um país predominantemente protestante. Temos também David Livingstone, tá? Parte para a África em 1840, onde se torna missionário, explorador, estadista e agente secreto. Vai descobrir as nascentes do Nilo, mas se perde e o governo britânico lança um concurso para quem o encontrasse, né? Livingstone morreu de desidratação ajoelhado ao lado de sua cama. Seu coração é enterrado na Zâmbia, de onde ele estava, mas seu corpo segue para a Inglaterra. Então nós temos aí as missões protestantes. Outro exemplo, na África do Sul, em 1652, na região que é a cidade do Cabo hoje, os holandeses estabelecem uma colônia, tá? E a Sociedade Missionária de Londres é a pioneira através de um médico holandês chamado John Theodore. E aí vai também muitos missionários para a África do Norte, tá? Para Madagascar, para Camarões, para Ugânia, para o Quênia, para a Malásia, para a Indonésia, para o Ceilão, ilhas do Pacífico Sul, Samoa, Fiji, Havaí, Nova Zelândia, Caribe, Guiné. Então, todas essas regiões vão sendo alcançadas. A Turquia também, o Egito, a Síria e o Líbano, o Irã, a Palestina, o Japão. O primeiro missionário a entrar no Japão depois do século XVII é um sacerdote católico. Progresso lento, tá? Mas hoje ainda é um desafio grande para a evangelização no Japão. China, Robert Morrison é o primeiro missionário protestante a chegar na China. E depois Hudson Taylor chega à China em 1853, aos 22 anos, através da Sociedade da Evangelização Chinesa. Em 7 anos ele vai aprender o chinês e mais tarde abandona a sociedade dependendo apenas de Deus. E em 1865 ele regressa à Inglaterra, funda sozinho a maior agência missionária do mundo, Missão para o Interior da China. 30 anos depois dessa iniciativa, a missão conta com 641 missionários. O evangelho protestante também levado à Ásia, tá? A Índia, América Latina. Chegam aqui primeiramente os metodistas, os presbiterianos, os batistas, tá? Tentando a conversão dos católicos romanos. E no século XX, tá? Nós temos como traduções da Bíblia. No século XX, tradução da Bíblia em 1000 línguas e idiomas, tá? Mas hoje, há mais de 6.000 idiomas no mundo e pouco mais de 3.000 possuem a tradução da Bíblia. Em 1906, inicia-se o pentecostalismo moderno em Los Angeles. Acontece a Conferência de Edimburgo em 1910, que tem por objetivo reunir todos os movimentos missionários da época, tá? Acontece na Escócia, um movimento importantíssimo. Outro acontecimento importante, em 1910 inicia-se o pentecostalismo, o missionário pentecostal no Brasil, através dos suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que fundam as Assembleias de Deus, como resultado do avivamento de Los Angeles. Hoje, o Brasil é considerado o grande celeiro de missionários para o mundo. O país deixou de ser um campo missionário para ser fonte de expedição de obreiros para o mundo inteiro. Atualmente, há missionários brasileiros em todos os continentes do planeta. Hoje, temos as igrejas subterrâneas. Nos países comunistas, devido às perseguições governamentais, surgem as igrejas subterrâneas. Temos a Missão Portas Abertas, fundada pelo irmão André.
é a pioneira no envio de Bíblias aos cristãos perseguidos na Cortina de Ferro. Dá-se início às missões do chamado Terceiro Mundo. O mundo comunista, depois da queda do Muro de Berlim e o desmantelamento da União Soviética, o mundo comunista abre-se para missões. Nepal, país fechado para o Evangelho. O Tibete também, Afeganistão e outros países onde há perseguição. Na China, atualmente temos vários pastores presos, ou sofrendo tortura, ou sendo mortos, porque oficialmente não é permitida a pregação do Evangelho. Na Coreia do Norte também, nós temos aí um grande celeiro para o Evangelho, com a recente abertura, relativa abertura, esperamos que logo os missionários que estão sendo preparados na Coreia do Sul possam entrar na Coreia do Norte. Nós vamos ter modelos missionários de grandes evangelistas, como Luiz Palau, evangelista argentino, que já pregou para milhares de pessoas. Billy Graham, recentemente falecido, que pregou no mundo inteiro o evangelho. E temos um crescimento da igreja evangélica na América Latina, no nosso país, mas ainda temos bolsões, temos muitos lugares onde nós não temos a chegada do Evangelho, como o sertão nordestino, como os ribeirinhos da Amazônia, como os povos ciganos e entre outros segmentos que temos no Brasil que precisam ser alcançados. Então, nós temos alguns movimentos importantes, que aconteceram, que foi o movimento AD 2000, com o desejo de evangelização do mundo todo, Nós temos a realização dos congressos de Lausanne, Lausanne 1 na cidade de Lausanne, na Suíça, Lausanne 2 em Manilha, Filipinas, Lausanne 3 na cidade do Cabo, onde é feita uma reunião com líderes do mundo inteiro, líderes evangélicos, protestantes, em prol da evangelização mundial. Movimento fundado por Billy Graham e John Stott, e que nós veremos detalhadamente nos slides, mas que são movimentos importantíssimos. Temos muitos desafios missionários. Vocês receberão material extra, inclusive uma aula gravada por mim mesma, para que vocês compreendam melhor quais são as necessidades. Por que nós temos que ser uma igreja missionária, uma igreja missiológica, temos que retomar aquele movimento missionário dos apóstolos, lá da igreja primitiva, porque ainda há muito a ser feito, ainda há muitos povos a serem alcançados, ainda muitas pessoas não ouviram falar de Jesus e o que é mais grave, estão morrendo sem salvação. Aqui eu encerro a nossa quarta aula e desejando que vocês tenham uma excelente disciplina. Temos um material muito rico e que vocês possam realmente se apaixonar ou reapaixonar pela missão. Obrigada e fiquem com Deus.